precisamos entender que Moisés é massa, Abraão é massa. O representante da massa é o que realmente vale, é o que deve ser levado em consideração, é o que o representante fez. Adão desobedeceu e a desobediência de Adão contaminou a massa. Moisés, a nação de Moisés e todos os demais povos é massa. Veio o segundo representante, derrubou a representação de Adão. Agora nós estamos debaixo de uma outra representação. Quem nascia antes de Adão, nascia contaminado. Quem nasce depois de Cristo, já nasce descontaminado. Então, da mesma maneira que a desobediência de Adão contaminou a massa, entendeu? Cristo na cruz, ele purificou, foi o lavar regenerador do Espírito Santo. A passagem da morte e ressurreição de Cristo purificou. Pedro, não faças imundo, Pedro, aquilo que eu purifiquei. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. A massa está limpa. É isso aí, Renata. A coisa é simples assim que uma criança de 2 anos entende. O cara não precisa fazer uma faculdade para entender o que você falou. É simples assim. Deveria ser simples. É se uma criancinha de 2 anos não entende o evangelho porque está mal explicado para ela. Que a coisa é simples. Por um entrou e por outro saiu. Ponto. É só isso. Eu já caí nesse erro de colocar Moisés e a nação de Israel como representante. Não caia no mesmo erro que eu, entendeu? Representante significa que Adão representa toda a massa. Todas as nações que nasceram antes de Cristo eram representadas por Adão. Moisés não representa nada diante de Deus. Era Adão quem representava diante de Deus. Só existe 2 representantes, o primeiro e o segundo. E hoje, todas essas nações da terra aqui não se autorrepresentam diante de Deus. É o representante Jesus Cristo, o eterno ressuscitado, que nos representa hoje na nova aliança. Velha aliança, Adão representava toda a massa, representava Moisés, representava o judeu e o não judeu, tudo. Exatamente. A gente, quando fala que não tem mais pecado, as pessoas ligam o pecado à lei de Moisés. Só que o pecado não tem nada a ver com a lei de Moisés. O pecado que Jesus veio tirar tem a ver com Adão. Aí a cabeça da pessoa, quando a gente fala que não temos pecado, porque elas não conseguem entender, porque elas não sabem que Jesus veio resolver o problema lá em Adão, e nada de Moisés. E isso está escrito. Não é assim que o pessoal fala? Está escrito. Está escrito isso. Já que o pessoal fala que está escrito, a gente vai falar também que está escrito. Satanás falou, está escrito, Jesus. Aí Jesus falou, também está escrito, Satanás. O teólogo fala, está escrito. O testemunha de Jeová fala, está escrito. A gente também fala, também está escrito o testemunho de Jeová. O adventista fala, está escrito. A gente também fala, mas também está escrito, adventista. O R.R. Soares fala que tem que dar o dízimo, senão você não vai para o céu. A gente também fala, mas está escrito que pela lei ninguém se salva. Aí o cara fala, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. A gente também fala, mas está escrito que aquele que diz que tem pecado chama Cristo de mentiroso. Também está escrito. Nicodemos talvez tenha falado para os discípulos dele que Jesus falou que o cara tinha que entrar no ventre da mãe. Ele falou. É como se estivesse falando, está escrito, está escrito, está escrito. Os caras que ouviram Jesus falar que tinha que comer da carne e beber no sangue, devem ter falado para o pessoal deles, amigos dele. Não, Jesus falou, aquele cara é maluco, falou que tinha que comer da carne. Está escrito, está escrito, está escrito. Então todo mundo fala está escrito, está escrito, está escrito. Seria bom se fosse simples assim, está escrito, a pessoa lesse e entendesse. A matemática, o professor de matemática faz faculdade de matemática, todos os professores de matemática entendem a mesma coisa no mundo todo. Mas eu não posso falar que os teólogos, todos os teólogos que estudam a Bíblia entendem a Bíblia corretamente no mundo todo. Cada um entende de um jeito. Então falar que está escrito é muito subjetivo. Muito subjetivo. A gente pode dizer que a humanidade nasceu fora do jardim, né? Da comunhão com Deus. E depois de Cristo, a humanidade agora está no reino de novo. A ação deles é justa, né? Se eu falo da luz, eles creem nas trevas, a consequência vem, né? Ou seja, ele tem que receber daquilo que ele planta. Se ele planta
o mérito humano, se ele come da própria carne, é da própria carne que ele vai colher. Então a condenação dele é justa, porque da carne, quem semeia na carne, da carne corre corrupção, não tem vida, né? Agora, se eu planto no espírito, eu tenho vida. Então é exatamente isso que eles fazem. Então a condenação deles é justa.